Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Bem, amados, boa noite. Saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor, amém? Você com Deus é maioria, concorda? Você com Deus, maioria. Juízes capítulo 7, os versos do 2 ao 3. Juízes 7, do 2 ao 3, assim nos diz na palavra do Senhor. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, ou seja, covarde, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Vamos entender? Tinha 32.000 homens que se apresentaram para ir para essa guerra. Mas quando veio a ordem, os tímidos e medrosos, ou seja, os covardes, podem se retirar. 22.000 se foram e ainda assim ficaram 10.000. Louvado seja o nome do Senhor. Poderoso Deus e amado Pai, nós glorificamos o teu santo nome, Senhor, pela tua palavra que hoje está aqui diante de nós, preservada pela tua vontade. Senhor, queremos aprender mais de ti, e eu te peço, Senhor, que o Senhor venha perdoar os meus pecados e me usar como um instrumento em tuas mãos para a edificação do teu povo e a glória do teu nome em nossas vidas. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você com Deus é maioria. Bom, nós sabemos que Deus, Ele fez grandes coisas e até hoje continua fazendo. Ele fez coisas espantosas e impossíveis aos olhos humanos, ao nosso ver. E em muitas situações nós ficamos parados, temendo e tremendo diante dos problemas, da situação que para nós muitas vezes é assustadora. E por várias vezes nós perguntamos ao Senhor: Senhor, tu estás comigo mesmo? Senhor, o Senhor mandou eu fazer isso? Vamos ver nesta noite, na palavra de Deus, o temor de um homem valente diante de uma grande missão. Nós vamos falar de Gideão. Primeiro, vamos fazer uma retrospectiva para ter um entendimento do contexto, qual a situação de opressão que Israel vivia. Volte um pouquinho no capítulo 6, eu vou ler o verso 1 apenas. 6, verso 1 já dá uma ideia. Juízes 6, verso 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Nós entendemos o que é que o povo de Israel fez? Fez o que era mal perante o Senhor. Quem fez?
Foi o Senhor? Não, foi o povo de Israel. E Deus, para tratá-los, para corrigi-los, os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. No versículo 6 vai dizer assim: assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. A história se repete. Fizeram o que era mal, o Senhor deixou eles nas mãos dos midianitas por 7 anos, e aí eles começaram então a perceber que só tinha uma solução: clamar ao Senhor. Começaram a clamar ao Senhor. Nos versos 11 e 17 nós vamos ver a difícil chamada de Gideão. Juízes 6, os versos do 11 ao 17. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Os midianitas iam lá e roubavam tudo deles. Ele estava malhando o trigo no lagar para esconder, pôr a salvo dos midianitas que entravam lá e saqueavam tudo deles. Quem era Gideão? Um valoroso general de guerra, não é? Não. Era um pobre agricultor. Estava lá cuidando do trigo. Não era uma pessoa que tivesse um grande nome, grandes referências, uma família nobre. É um homem comum, como eu, como você. Que bom. Mas é esses que Deus procura, porque Deus, na verdade, conhecia o coração daquele homem e tinha um propósito na vida dele, e esse propósito tinha que ser cumprido. E ele então foi visitado por um anjo do Senhor. No verso 12, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Irmão, você já pensou? Que coisa, hein? O rapazinho lá do campo, um homem extremamente simples, um anjo do Senhor se materializa ali, aparece para ele, e as primeiras palavras que ele diz são palavras muito fortes e lindas. Ele lembra a ele que certamente aqui nessas palavras está tudo embutido, porque que o anjo estava ali, a quem ele representava e o que é que Deus sentia com relação àquele homem. E diz: o Senhor é contigo, homem valente. Reconhecia que ele era uma pessoa valorosa, que era valente, não era covarde, não era um medroso, e Deus era com ele. Olha só o que ele diz agora aqui. E respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele, apesar do que ele se queixou. Você viu que ele fez uma queixa aqui contra Deus? Apesar dele ter se queixado, se lamuriado contra Deus, o que Deus disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Nessa frase aqui o resumo do propósito de Deus ali. Ignorou o que ele disse, disse: vai nessa tua força. Reconheceu que ele ainda tinha alguma capacidade, que ele tinha alguma força, e principalmente que diz: eu sou contigo e eu tenho uma missão para você. Você aqui, tirado aqui do campo, um homem simples, você é quem vai libertar o povo de Israel da mão dos opressores, da mão dos midianitas. No verso 15, e ele lhe disse: ai, Senhor meu, com o que livrarei Israel?
eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo. Veja que mais uma vez Deus não se importou, não deu importância para as lamúrias dele. Deus tinha um propósito e ia cumprir naquela vida, e ele que estava lá arranjando desculpa. É isso, é aquilo, eu sou pequeno, eu sou fraco, a minha família é pobre, como é que eu vou fazer? A primeira frase que o anjo do Senhor, que era o próprio Senhor, disse: o Senhor é contigo, homem valente. Ora, depois de um referêndum destes, o que mais aquele homem continuava questionando? Mas Deus, ignorando o que ele disse, no verso 16, tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. No 17, ele respondeu, é interessante: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Ele pediu um sinal. Vamos analisar a atitude dele aqui e vamos comparar com a gente mesmo. Deus está nos mandando fazer certas coisas e nós ficamos como Gideão, sem querer acreditar que é Deus que está falando, sem achar que nós somos capazes. Queridos, muitas vezes nós não conseguimos enxergar que nós estamos padecendo por não sermos fiéis ao Senhor. Era o que acontecia aqui. A primeira lamentação de Gideão, nós lemos o primeiro aqui, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Ora, eles tinham feito o que era mal, eles tinham abandonado os caminhos, abandonado as leis, os mandamentos do Senhor. E aí o que é que Gideão diz? Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Ora, como eu estava dizendo, muitas vezes nós não conseguimos entender que estamos colhendo aquilo que plantamos. Estamos passando por uma provação, mas ficamos: Deus nos desamparou, Deus não quer mais a gente, Deus se esqueceu. Ora, a gente fica reclamando e não nos damos por conta porque deixamos os mandamentos, por termos, pelo pecado, nos separado dele, e por isso é que o mal nos alcança e nos oprime. Foi o que fizeram os israelitas. Gideão, angustiado, não estava percebendo o motivo de tanta opressão. Quantas vezes nós também não percebemos, e a culpa é nossa. Deus apenas está proporcionando uma provação para que a gente pare para pensar e pare de colocar a culpa em Deus. O Senhor, como vimos, não levou em consideração as duras palavras de Gideão, assim como também em muitas ocasiões não levou, aleluia, em conta as minhas próprias murmurações e as tuas próprias murmurações, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele é misericordioso, porque senão, irmãos, já teríamos sido consumidos há muito tempo. Irmãos, Gideão acusou o Senhor de negligência quanto ao cuidado com Israel, o que na verdade não era bem assim. E mesmo diante desta acusação, o Senhor mandou que ele se levantasse e na sua força livrasse a Israel dos terríveis midianitas. Capítulo 6, verso 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Olha, era uma missão. Deus estava chamando aquele homem que aos olhos de Deus ele era capaz. Muitas vezes nós achamos que não somos capazes, menosprezamos até a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Mas Deus proporciona experiências com Ele para que a gente aprenda a ter mais intimidade com Ele através dessas experiências que Ele nos concede. Aleluia! Agora, eu achei interessante o que Gideão disse no verso 15:
ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Muito bem, vamos meditar nisso aqui? Vamos pensar junto? Será que isso aqui era apenas humildade de Gideão? Ou será que ele estaria querendo se esquivar, do chamado que Deus estava lhe fazendo? Deus prometeu que estaria com ele. Deus disse: eu estou contigo. Esse eu estou contigo significa o quê? Que promessa maravilhosa que Deus. Eu estou contigo. Pronto, ele disse tudo. Olha, não se preocupe, eu sou Deus, eu estou contigo. Ele diz isso para mim, para você, que estamos seguindo os seus caminhos, a sua palavra, estamos sendo obedientes. Eu estou contigo. Jesus diz: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E Ele está comigo, está com você. E por que muitas vezes nós duvidamos disso? E Gideão, então, será que ele estava sendo humilde ou estava querendo se esquivar? Deus prometeu dar-lhe a força necessária para que ele pudesse vencer o inimigo. A despeito, irmãos, dessa clara promessa de conceder-lhe o poder, nós vimos que Gideão deu algumas desculpas. Ai, Senhor, com que livrarei Israel? A minha família é mais pobre, eu sou menor na casa do meu pai. Ouça muito bem e aplique isso na sua vida. Gideão, ao olhar apenas para as suas limitações e fraquezas, ele não enxergou como o Senhor poderia trabalhar através dele. Ele olhou: eu não posso, eu não sei. Assim como Gideão, nós fomos chamados para servir a Deus em áreas específicas, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas limitações, porque Deus sabe a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó, de nós não temos nada, toda a nossa suficiência vem de Deus. Mas Deus nos chama, nos fortalece, nos capacita, e Ele quer apenas o quê? Homens valorosos, valentes, que não fiquem dando desculpa para não fazer a obra que Deus tem proposto. Você quer que os anjos venham fazer esta obra? Ele não confiou aos anjos, Ele confiou a nós, homens. Esta obra precisa ser feita por nós, e Deus, Ele não precisa de nós, mas Ele conta com a gente. Ele conta. Por quê, queridos? É exatamente nas nossas fraquezas e nas nossas limitações que o poder de Deus se aperfeiçoa. Embora o Senhor nos prometa as ferramentas e as condições necessárias, olha, veja bem, Ele nos dá as ferramentas, nos dá as condições, Ele nos dá as estratégias, Ele nos dá tudo. Nós só temos que arregaçar as mangas e trabalhar. O fato é que nós quase sempre inventamos desculpas. Pensa comigo, lembrar a Deus que nós somos fracos é coisa que Ele não soubesse? Pressupõe que Ele não conhece tudo sobre nós, ou que então Ele cometeu um engano ao nos convocar para a sua obra. Eu sou fraco, Ele sabe disso. Aí eu vou dizer: eu não posso, eu sou fraco. Além de eu estar negando a minha fé no poder dEle, eu estou dizendo, e o Senhor inclusive se enganou, o Senhor se equivocou quando me escolheu, porque como Moisés inclusive disse: por que não envias aquele a quem has de enviar? Que não sou eu, é outro, né? Moisés disse isso para Deus, lá no monte, na sarça ardente. Meu irmão, minha irmã, deixa eu lhe dizer uma coisa: não se esquive de fazer a obra de Deus. Juízes 6, do 16 e 17. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E no 17 ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, eu desperto a sua atenção para isso. Dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. E no 18 até o 22, rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. E respondeu ele:
esperarei até que voltes. É impressionante como Deus tem paciência comigo e com você, como Ele teve com Gideão. E a gente fica dando desculpa: hoje eu não posso, Senhor. O Senhor espera um pouquinho, porque eu vou ali resolver alguma coisa, mas amanhã eu estou aqui para entregar a minha oferta no teu altar, para fazer o que o Senhor está mandando. E Deus está certo, eu vou esperar. Já pensou essa situação? Praticamente a gente acaba dizendo isso com nossas atitudes para Deus, quando somos covardes. Essa que é a questão, quando nós somos covardes diante do Senhor. E continuamos no 19: entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de 1 efa de farinha, a carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e o apresentou. No verso 20, porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Vamos entender? O anjo do Senhor aqui está dizendo para ele então: coloca sobre esta penha, sobre esta pedra, põe esses ingredientes que são sólidos, derrama, molha eles, molha com o caldo, deixa ele molhado. Eu não posso deixar de me lembrar daquela passagem de Elias, que mandou derramar água sobre o holocausto, várias vezes, molhou. Vamos ver na sequência o que aconteceu? Mandou que ele molhasse, e assim o fez. O molhou, né? Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos, que estavam molhados ainda por cima, né? E aí o que aconteceu? Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. É que eles tinham a crença de que se vissem a face do Senhor morreriam. Aí a ficha caiu nele e ele deve ter entrado em pânico. Por quê? Porque ele viu o sinal. Ele creu porque precisou ver o sinal. Me lembro de Tomé, que só creu depois que viu os sinais em Cristo. E o que foi que Jesus disse para ele? Porque vistes, crestes, mas mais bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Muito bem, ele creu. Ele não tinha pedido um sinal? Deus deu um sinal para ele aqui. Deus deu. Irmão, quantas vezes a gente fica pedindo sinal para Deus? Deus, confirma se é tu mesmo que está falando comigo. E está ali todas as condições. Mas o certo é que ele então pediu um sinal. Aí Deus fez o sinal e ele creu. Então chegou até a se assustar. Muito bem. Aí, nos versos seguintes, eu vou resumir para você, em Juízes 6, do 25 ao 30, nós vamos ver que após então Gideão ter recebido a orientação de Deus para ser um libertador, o Senhor então deu uma primeira missão para ele, uma missão intermediária. Ele seria o libertador de Israel da mão dos midianitas, mas antes ele tinha que fazer alguma coisa. Mandou que ele destruísse o altar de Baal, que o povo de Israel havia erigido. Este era um ato que testaria a sua fé e o seu comprometimento. Essa palavra é forte, comprometimento. Você está comprometido com o meu propósito? Faça então o que eu estou te mandando, porque nas pequenas coisas, se você for fiel, eu sei que você vai ser fiel nas grandes, e eu tenho grandes coisas para fazer na tua vida, através de ti, na vida de uma igreja, na vida de uma cidade, na vida de um país ou no mundo. Quem sabe daqui sai um missionário que vai ganhar muitas almas lá na África, ou na Rússia, ou na China, ou na Índia, onde quer que seja. E às vezes a gente se acha tão pequenininho. Ah, minha família é a mais simples, mais pobre. Quem sou eu? Não sou ninguém. Gideão se sentia assim. Gideão, todavia, executou a ordem de destruir o altar de Baal. E correu com isso, queridos, um sério risco, pois após tomarem conhecimento do seu feito, os habitantes da cidade quiseram matá-lo. Muitas dessas pessoas eram israelitas.
E ficaram zangados com ele porque ele destruiu a mandado de Deus, ele obedeceu uma ordem de Deus e foi destruir o altar de Baal. E o próprio povo, que era para se alegrar com aquilo que ele estava fazendo, porque ele estava obedecendo a Deus e destruindo a idolatria, evitando que muitas pessoas acabassem indo para o inferno, em vez do povo de Deus se alegrar com o que ele tinha feito, ficaram querendo apedrejar Gideão. Essa história lhe parece familiar de alguma forma? Eles queriam, queridos, apedrejar Gideão por este ter destruído um ídolo. Mas eu quero lhe dizer que é assim mesmo. Quando começamos a realizar qualquer coisa para o Senhor, é possível que sejamos criticados pelas mesmas pessoas que deveriam nos apoiar, mas que ao invés fazem é colocar empecilhos e dificuldades para que a obra de Deus venha se concretizar. E esse apedrejamento vem do próprio povo de Deus, porque aqui mesmo não tem nenhum ímpio nos perseguindo, mas é assim mesmo. Você vê que isso é bíblico. Ele diz que os da própria casa é que vão se levantar contra a gente. Bem, com isso nós podemos observar que para fazermos a vontade de Deus, nós devemos destruir antes muitos altares que nós construímos em nossa própria casa, tais como o altar da perturbação, o altar da discórdia, o altar da inimizade, o altar da falta de diálogo, da incoerência, da falta de amor, da falta de carinho, da falta de compreensão e etc. Porque todos estes altares são levantados para Baal, porque eles muitas vezes são colocados antes do nosso amor, respeito e obediência a Deus. Quando permitimos que essas coisas acabem dominando e conduzindo a nossa vida, nós negamos que o Espírito Santo habite em nós. Nós negamos a opção que um dia fizemos por Jesus ser, além do nosso Salvador, o Senhor das nossas vidas. Nós negamos estar crucificados com Cristo. Como é que nós vamos conseguir realizar maiores obras para a glória do nome de Deus, se nós ficamos gastando tempo, perdendo tempo com picuinhas? Quem está por trás? O Baal. É Baal que está por trás. E a gente fica rodando em círculo e a obra está aí para ser feita. E às vezes muitas pessoas olham para nossas atitudes, veem o nosso testemunho e nós, em vez de sermos o sal da terra, de sermos a luz do mundo, somos o contrário. Porque as pessoas dizem: o quê? Aquele? Crente? Eu querer ser crente para ser desse jeito? Prefiro ficar na minha vida. Como é que Deus vai realizar por nosso intermédio a sua obra maior? Juízes 6, 33, 34. E todos os midianitas e amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram. Olha aí, o inimigo veio com força, se juntou e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. E eu desperto sua atenção para o versículo 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiesritas se juntaram após dele. Mas eu desperto sua atenção: o Espírito do Senhor, no momento, aleluia, que o inimigo estava ali pronto para atacar, que o inimigo estava pronto para destruí-los, para arrebentar com eles, o Espírito do Senhor revestiu Gideão. Lembre-se que nós estamos aqui no Antigo Testamento, onde o Espírito Santo, somente em algumas ocasiões, ele descia, revestia as pessoas com o seu poder, mas depois ele se retirava. Mas irmãos, hoje é diferente para mim e para você. Ora, nós temos o Espírito Santo conosco, habitando em nós, nos revestindo. O que nós só precisamos é ter o cuidado de não estarmos com a nossa face, que foi feita a imagem e semelhança de Deus, para não estarmos com a nossa face suja. Lavemos, portanto, a nossa face com o sangue purificador de Cristo, para voltarmos a espelhar em nós a imagem e semelhança que Deus colocou quando nos criou. E aí o Espírito do Senhor reveste então Gideão.
A batalha agora era iminente. O inimigo estava reunido e pronto para atacar. Vamos ver a prova do chamado. Juízes 6, do 36 ao 38. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. No 38, e assim sucedeu. Porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã, do orvalho dela espremeu uma taça cheia de água. Você está se dando por conta da atitude deste homem? O anjo apareceu para ele: o Senhor é contigo. Ele mesmo assim pediu uma prova. Deus deu a prova, fez um sinal, o fogo consumiu aquela oferta dele ali, mesmo molhada pelo caldo. O Espírito do Senhor estava sobre ele. Não tem como uma pessoa não notar uma diferença quando está cheio do Espírito. Não tem como não notar. Mesmo assim, este homem continua fazendo prova com Deus. Será que você não se identifica talvez aqui? Toda hora Deus tem que dar sinal que está contigo. Você não crê? Como é que fica a tua fé? Toda hora, será que Deus é brincadeira para estar o tempo inteiro tendo que dar sinal para mim e para você que está com a gente? O Todo-Poderoso? E quem somos nós para duvidar? E ele duvidou. Se hás de estar comigo, então que aconteça tal coisa. Eu conheço muita gente que fica fazendo esse tipo de prova. Vamos chamar isso de colocar o novelo do lado de fora. Com isso nós abrangemos aí toda a sorte de provas que as pessoas fazem com Deus. Será que desejava Gideão testar a Deus? Ou apenas, será que ele pedia mais coragem ao Senhor? Francamente, na análise assim que eu faço, ele estava testando Deus. Ele não estava pedindo mais coragem. Ele queria ter mais uma prova de que ele seria bem sucedido, não. Mas Deus já tinha dito que era com ele. Precisa ficar duvidando de Deus? Em qualquer um dos casos, embora o seu motivo fosse certo, obedecer a Deus e derrotar o inimigo, o motivo era esse. Bom, eu quero fazer essa prova porque eu vou obedecer e vou derrotar o inimigo, mas eu antes quero fazer essa prova. O problema está no seu método. O seu método é que estava abaixo das expectativas. Não era por aí que ele deveria demonstrar sua fé e sua confiança no Senhor. Provavelmente ele deve ter desconfiado. Eu creio que ele desconfiou que os seus pedidos já estavam incomodando ao Senhor, que a sua insistência em fazer prova com Deus estava desagradando ao Senhor. Se você for analisar a Bíblia, só tem um único lugar que Deus nos permite que façamos prova com Ele, é com relação ao dízimo, Malaquias 3:10. Fazei prova de mim. Fora disso, Deus não te autoriza de forma alguma a fazer prova. Agora você vê a importância que Deus dá ao dízimo, que é o único lugar que Ele permite que você até faça prova, para você ver como Ele vai encher os teus celeiros, vai transbordar os teus lagares, porque Ele é fiel. Mas aqui Ele desconfiou. Vamos mostrar na palavra. Em Juízes 6, no 39, diz assim: disse mais Gideão, vê se você concorda comigo aí: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Ele sentiu, né? Irmã, concorda comigo? Ele sentiu que ele estava sendo já demais. Olha, não se acenda contra mim a sua ira se eu te pedir mais uma coisinha. Rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. No verso 40, e Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Nós não podemos querer fazer disso aqui um padrão para as nossas vidas, porque ficou muito claro aqui que Gideão se tocou que ele estava sendo incauto. Nós não podemos fazer disso uma doutrina a ser seguida.
Infelizmente as pessoas pegam isso aqui e ficam mandando as pessoas fazer prova com Deus. É antibíblico, irmão. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Irmãos, mesmo após ter visto fogo miraculoso na rocha, ele ainda assim pediu mais 2 milagres. Eu lhes pergunto, será que é preciso tanto milagre, tanto sinal concreto, real, material da parte de Deus para você se decidir a obedecer um chamado de Deus? Você quer ver mais sinais do que já foram dados por nosso Deus? Após ver o milagre da lã molhada uma vez, por que é que Gideão ainda pediu outro sinal? Talvez ele tenha pensado que os resultados do primeiro teste foram concedidos de forma natural. Vamos pensar junto. Um grosso velo de algodão, ele poderia reter a umidade muito tempo após o solo ao redor secar-se sob o sol. O sol secou o solo, mas o capucho de algodão ficaria ainda com umidade, só que ele espremeu e saiu uma taça, né? Ele ainda encheu uma taça, e o solo estava completamente seco no primeiro teste. Irmãos, olha, deixa eu lhe dizer, colocar novelos de lã do lado de fora é um método de decisão muito pobre. Os que fazem isso limitam a Deus. Eles pedem que Deus se encaixe em suas expectativas. E os resultados de tais experimentos costumam ser falhos e aumentam a nossa confiança, sabe no quê? Nas escolhas humanas. Não acontece? Você se desilude com Deus porque você quis uma prova, um sinal, e Deus faça que aconteça não sei o que eu receba a chave de ouro. Limitam a Deus. Não permita que um simples novelo de lã do lado de fora se torne substituto para a sabedoria de Deus que vem, sabe como? Através do estudo bíblico e da oração. Pronto, você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia e converse com Ele através da oração. Ele vai te lembrar de um versículo, o Espírito Santo vai estar agindo na tua vida e você vai obter as respostas que você quer na palavra. Quando foi para abrir essa igreja, que o homem me disse não pode abrir, eu fui buscar a confirmação de Deus, mas eu não pedi que descesse um anjo, que caísse fogo, que houvesse um prodígio ou maravilha. Interessante, eu fui buscar o conselho do Senhor na sua palavra. E aqui está tudo o que eu preciso saber, que você precisa saber. As respostas, as revelações de Deus já estão na sua palavra. O medo costuma fazer com que nós esperemos por mais e mais confirmações, quando nós deveríamos tomar, na verdade, uma atitude. Lembra? Os midianitas já estavam lá prontos para atacar. E ele lá, uma noite chove para molhar o novelo, mais uma noite chove para molhar só a terra e o novelo fica seco. E assim vai. Irmãos, os sinais visíveis, eles são desnecessários, caso os mesmos apenas venham a confirmar o que nós já sabemos de verdade. Eu não tenho dúvida alguma com relação ao propósito de Deus na nossa igreja. Eu sei que Deus está no comando, que Ele não é um Deus de confusão, e Ele se responsabiliza, e Ele quer o melhor para nós e para a sua obra, para que mais e mais vidas venham a ser alcançadas através da igreja. Será que o tempo todo, ao invés de procurar a sabedoria que já está na Bíblia, eu vou ficar tentando fazer prova com Deus, isso e aquilo? Deus me manda um sinal disso, Deus que cai agora um raio, Deus que consuma não sei quem. Misericórdia, irmão. É certo que para tomarmos boas decisões, a gente tem que ser prudente. Não estou dizendo que tenha que ser precipitado, não. Entenda muito bem o que é que nós estamos colocando aqui. Nós precisamos, para tomar boas decisões, conhecer os fatos. Gideão possuía todos os meios, mas mesmo assim ele hesitou. Nós temos todos os meios? Provavelmente. Eu creio, temos. Nós vamos hesitar?
diante da ordem que Deus está nos dando, do que Ele tem colocado à nossa frente. A ordem é avançar, irmão. Quem bota a mão no arado e olha para trás não é digno de seguir a Jesus. Deus quer um povo obediente, mas não se agrada de covarde, de medroso. Se Ele nos deu as condições, está nos dando condição, a gente precisa acreditar em Deus. E, manda um sinal agora, bota um novelo de lã aqui para ver se vai molhar. Você pode ver, pelo exemplo de Gideão, que pedir sinais a Deus era uma indicação de descrença. A palavra de Deus não bastou para ele, não foi o suficiente. Ele não acreditou na palavra de Deus quando disse: eu sou contigo, vai nessa tua força, eu estou contigo. A palavra de Deus não tem valor para mim, para você? Nós precisamos o tempo todo estar fazendo prova e prova e prova. Eu queria dizer que hoje em dia o maior meio de orientação de Deus é a sua palavra, é a Bíblia. Diferentemente de Gideão, hoje nós temos a Bíblia completa e revelada. Ele não tinha, mas nós temos. Nosso comportamento não pode ser igual ao de Gideão. Se você deseja mais orientações, não peça sinais, estude as Escrituras Sagradas. 2 Timóteo 3, 16, 17 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de quê? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para fazer toda obra. Recebeu? Entendeu? É a palavra de Deus. É ela que nos capacita para fazermos toda boa obra que Deus espera. Vamos ver então na sequência a escolha dos 300. Juízes 7, os versos 2 e 3. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. E Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Então ele disse: é muita gente que está com você. Eu vou realizar a obra que eu tenho, aleluia, que realizar com um pouquinho. Não precisa até aqui 10.000 pessoas, não. Eu vou realizar esta obra com poucas pessoas, porque se for muita gente, vão dizer: foi o nosso dinheiro, foi o nosso poder, foi a nossa força que conseguiu. Mas Deus queria mostrar para Gideão, e aleluia, quer mostrar para nós nesta noite: se Ele é por nós, quem será contra nós? E é com pouca gente mesmo que Ele está contando para o nome dele ser glorificado, porque aqui todo mundo é pobre, todo mundo é pequeno aos nossos próprios olhos. Mas se Deus colocou a gente reunido aqui, Ele tem um propósito para realizar através de mim e de você. Nós precisamos tão somente acreditar e confiar. Não foi à toa que você começou a congregar nesta igreja. Eu fui lá na sua casa lhe chamar, não fui eu não, foi o Espírito Santo que trouxe você. Porque Deus tem um propósito, creia nisso, igreja. Então ele disse: para não se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Deus está perguntando para você agora: você é tímido, é medroso, ou seja, você é um covarde? Dá tempo ainda para você bater em retirada, porque agora nós vamos avançar. E se você é covarde, se você não tem coragem, não tem confiança em Deus, faça como esses 22.000 voltaram. Eles voltaram, ficaram 10.000. Ainda assim era muita gente. Deus queria mostrar a sua glória, era com poucas pessoas, irmão. Você crê que Deus quer mostrar a glória com poucas pessoas? A autossuficiência torna-se um inimigo quando nos faz acreditar que nós sempre podemos fazer o necessário através das nossas forças. Então, para evitar aqui uma atitude dos soldados de Gideão, Deus reduziu o seu número com esse desafio: os covardes que se afastem.
de 32 para 10 mil, mandando que se retirassem os covardes. Irmão, por quê? Ouça muito bem, Deus não chama ocioso, Deus não conta com covardes e Deus não aprecia os preguiçosos. Deus conta com valentes e dispostos. Valentes e dispostos. E aí disse mais o Senhor a Gideão no verso 4: ainda há povo demais, faze-o descer as águas e ali os provarei. Aquele de quem eu disser, este irá contigo, esse contigo irá. É Deus quem escolhe, você está vendo? Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Deus estava escolhendo pessoas a dedo para a sua obra. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Interessante, quem se deitasse e ficasse lá lambendo a água, que nem um cachorro toma água, não prestava. E aquele que se dobrasse de joelhos para beber, também era para ser retirado. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. O que ele queria que as pessoas pegassem a água com a mão e levasse a água com a mão até a boca. Deus sabia todas as coisas. No meio de 10 mil, 9.700 foram rejeitados. Só 300? Irmão, só 300? Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire cada um para o seu lugar. Não tem lugar na obra para preguiçosos, para ociosos, tem só lugar para os valentes. Já os covardes já tinham ido. Assim, com esse pequeno exército, 300 pessoas, não haveria então dúvidas de que a vitória viria do Senhor. Os homens não tomariam para si o crédito daquela vitória. Com certeza, 300 homens contra aquele monte de gente seria atribuída a Deus. E era esse o plano de Deus. É este o plano de Deus para a nossa vida. Quem crer verá a glória de Deus. Amados, assim como eles, nós precisamos reconhecer o perigo de lutar com as nossas próprias forças. Nós podemos confiar na vitória se tão somente colocarmos a nossa confiança em Deus e não em nós mesmos. Aí está a grande diferença. A confiança não vai ser em nós mesmos. Seja lá o desafio que for colocado, confie que o Senhor ele vai prover a condição para você desempenhar bem a sua tarefa. E no final, a vitória ser do povo de Deus e o nome de Deus ser glorificado. Juízes 7, do 7 ao 11. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse, olha, a palavra de Deus o tempo inteiro orientando aquele servo: levanta-te e desce contra o arraial, porque o entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, olha aí a palavra de Deus. Se ainda temes atacar, se você está com medo aí, Gideão, você está com medo de fazer o que eu estou mandando, então ainda vou te dar mais uma oportunidade. Mas como Deus é bom, desce tu com o teu moço, Pura, o nome do rapaz era Pura, ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Ouvirás o que dizem, e as tuas mãos então estarão fortalecidas, e aí você vai descer contra o arraial. Então desceu ele com seu moço Pura até a vanguarda do arraial. Nós vamos agora então ver qual era a visão que o inimigo estava tendo deles. Eles não sabiam que ele só tinha 300 homens para ir lutar. Mas vamos ver qual era a visão do inimigo. E é muito importante a gente ver agora essa sequência. No 12, os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos, em multidão. E eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Você consegue imaginar que loucura, que multidão estava lá?
para guerrear contra 300 homens. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Cabe uma explicação. O pão de cevada, eles faziam pão com trigo. A cevada era considerada de pouco valor, de menos importância. Veja o significado do sonho: era um pão de cevada. Eles consideravam Israel de pouco valor, de pouca importância. Cevada para ele, no sonho. Alguém me disse hoje pela manhã aqui: fazem isso contigo porque te acham pequeno. É verdade. Olhavam para o povo de Israel e achavam que eles não valiam nada, que eles não eram nada. Era um pão de menos valor, um pão feito com cevada, nem de trigo era. Às vezes olham para a gente e acham que a gente não tem o mesmo valor que os outros têm. Mas Deus, eu quero lhe dizer que Ele exalta os humildes e abate os exaltados. Amém? Você crê nisso? E aí o sonho, respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Ele ouviu isso da boca do próprio inimigo. Esta era a visão do inimigo. O inimigo já estava desesperado, achando que iriam perder a guerra, mesmo com tanta gente. Mas eles estavam desesperados. E, na sequência, tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Irmão, para enfrentar as forças esmagadoras, Gideão teve medo. E Deus sonda os corações, e por isso lhe disse: se ainda temes atacar. Deus, mesmo compreendendo este receio, não o livrou da sua responsabilidade. Ao contrário, permitiu inclusive que ele entrasse no acampamento inimigo e ouvisse uma conversa que lhe daria coragem. Foi o que nós lemos agora, até o verso 15. E eu queria trazer para a nossa vida. Às vezes nós paramos diante do inimigo, assustados, e dizemos para nós mesmos: eu não tenho condições de vencer esse inimigo. Mas nós não percebemos que ele também está assustado conosco. Por quê? Porque ele sabe que Deus está do nosso favor. Deus, de alguma forma, já revelou isso a ele, e a visão que ele tem de nós é de espanto e de assombro. Deus já o fez estremecer a nos ver. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Por isso, às vezes, um povinho tão pequenininho e as pessoas ficam com medo da gente. Somos tão pequenos, mas é porque eles conseguem ver, sentem que o Senhor está conosco. Deus já o fez estremecer. Portanto, amado irmão, amada irmã, não pare diante de quem quer que seja ou de qualquer situação. O teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, Ele já deu ordem a teu favor. Aleluia! Descansa agora nos braços e nos cuidados do nosso Pai. Você que está me ouvindo, você está diante de uma batalha. Deus pode conceder-lhe, irmão, irmã, a força necessária para qualquer situação. E vou lhe dizer mais: não fique surpreso pela forma como o Senhor irá ajudá-lo. Não se surpreenda quando você vê como é que Deus vai agir para te dar a vitória. Não se surpreenda. Assim como Gideão, você só precisa ouvir Deus e estar pronto a dar o primeiro passo. Só apenas após ter começado a obedecer ao Senhor, você encontrará coragem para prosseguir. Para concluir, vamos ver a estratégia da vitória. Parece que eu estou vendo todo o Israel dizer, quando olhava lá para baixo: é suicídio, os midianitas estão como gafanhotos,
vão esmagar esse povinho aí, só 300, isso é loucura, dispensou a gente, só está contando com 300 homens, olha lá quantos eles são, isso é uma loucura, esse Gideão tá louco. Mas Deus, depois de ter dado instruções a Gideão sobre as armas que iriam usar e a estratégia inusitada daquele combate desproporcional, porque seria um combate realmente desproporcional, sabe quais seriam as armas deles? Irmãos, é estratégia de Deus. Ninguém acredita que às vezes, com uma estratégia que pode parecer maluca aos nossos olhos, Deus dê vitória para nós. E é exatamente na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Você acredita? Os outros lá armados com tudo que era tipo de arma, e as armas deles, sabe qual era? Cântaro com tochas acesas dentro dos cântaros, enquanto os midianitas tinham espada, carro de guerra, arco, lança, flecha e soldado como gafanhotos, tudo habilidoso na batalha. Do ponto de vista humano era uma loucura, mas não era do ponto de vista de Deus. 7 do 16 ao 22, para a gente encerrar. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios, com tochas nele, e disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Tocando trombeta, chegou pois Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias. Eram 3 companhias de 100 homens, só 3. Gideão ia com 100 e tinha mais 2 companhias, cada uma com 100. E despedaçaram os cântaros e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas. Eles tinham uma tocha e as trombetas que tocavam e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. Deram aquele grito de guerra e permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo o arraial, todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo de Zererá até Bet-sita, até ao limite de Abel-meolá, acima de Tabate. O exército de Gideão apenas assistiu enquanto os midianitas entravam em pânico, confusão, e retirava-se desordenadamente. Nenhum homem dos 300 precisou desembainhar a sua espada para derrotar o inimigo. Eita, glória a Deus! Queridos, o pequeno exército de Deus nunca teria conquistado tal vitória por suas próprias forças. O Senhor queria demonstrar para Israel, e hoje quer demonstrar isso para nós, que a vitória não depende de força, que a vitória não depende do número de pessoas, a vitória depende da obediência e do compromisso que nós tivermos com Ele, com Deus. Compromisso e obediência a Deus. Obediência e compromisso. Deus nos chama em meio à nossa presente obediência. Ao sermos fiéis, Ele nos dá mais responsabilidades. Deus expande e usa as habilidades que Ele mesmo colocou em nós. Deus nos usa a despeito das nossas limitações e das nossas falhas. Muitas vezes nós pensamos que o nosso Deus é somente um Deus da coletividade, é um Deus da igreja, é um Deus do ministério, é um Deus da nação. Porém, Ele é muito mais do que isso. Ele é o nosso Pai, irmão. Aleluia! E um pai amoroso como Ele, um pai gosta de ensinar seu filho sobre determinados valores, a fim de que este cresça, viva sem experiência de derrota e principalmente que saiba que o pai sempre está com ele nas dificuldades da vida.
Gideão viveu experiências fortes e íntimas com Deus, porque ele as procurou, apesar das falhas dele, mas ele procurou ter experiências com Deus. Estamos nós procurando ter experiências com Deus? Ele as procurou. Ele não ficou só no derrubar o altar de Baal, ele foi mais fundo e ele depois viu coisas que ninguém mais vira. Ele viveu situações que somente Deus poderá fazer. O segredo para ter experiências particulares com Deus é buscar ser íntimo dele. Como? Na sua palavra, na oração. Todavia, parece que hoje pedir sinais está em moda. E as pessoas parecem também que estão se baseando muito na história de Gideão. Mas eu pergunto, será que não basta para nós a palavra de Deus revelada nas Escrituras? Temos nós que viver como se estivéssemos em uma montanha russa, incertos do nosso destino e daquilo que Deus tem reservado para nós? Irmão, os sinais mais preciosos nós já tivemos de Deus. Que sinais foram estes? A cruz e o túmulo vazio. Eu não preciso de mais sinais do amor de Deus por mim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A cruz e o túmulo vazio. O grande sinal que Deus espera na sua e na minha vida é este: Cristo em nós, a esperança da glória. A batalha está difícil, o inimigo está lhe afrontando, você se sente pequeno, fraco e insignificante diante dessas afrontas? Não se preocupe não, você com Deus é maioria. Que Deus aplique a porção da sua palavra aos nossos corações. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Você falou pra Deus que não quer mais viver assim. Tem buscado, projetado tantas coisas, só sonhos. E quando acorda de manhã e abre a despensa, vê vazia, mas ainda a esperança. Pois a fé não acabou. Um dos sonhos é sair do aluguel, e o desejo de não mais andar a pé. Só não sabe até quando vai durar a sua fé. Abre a janela e olha para os céus, com rabiscos são pedidos num papel. Apresenta para Deus e diz assim: eu preciso, ó Senhor, assina agora e muda a minha história. Realiza os meus sonhos como fez com José. Mesmo ferido e humilhado, mas o Senhor pôs de pé. Realiza os meus sonhos como fez com Raquel, dando-lhe filhos e mostrando quanto tu és fiel. Realiza os meus sonhos como fez com Israel, e abençoa a
pedidos num papel, apresenta para Deus e diz assim: eu preciso, ó Senhor, assina agora e muda minha história. Realiza os meus sonhos como fez com José. Mesmo ferido e humilhado, mas o Senhor pôs de pé. Realiza os meus sonhos como fez com Raquel, dando-lhe filhos e mostrando quanto tu és fiel. Realiza os meus sonhos como fez com Israel e abençoa a minha descendência, oh meu Deus. Preciso de uma obra poderosa em mim. Eu quero viver as tuas promessas, que seja para a tua glória o que aconteça na minha vida. Traz esperança sobre minha casa, eterna abundância, eterna abundância. Programa Momentos com Jesus.